tema da ministração nessa manhã é antes não do que a perdição. Antes não do que a perdição. E eu vou colocar vocês dentro do contexto do porquê esse não antes da perdição. É melhor você dizer não ao primeiro copo de bebida alcoólica do que você beber a garrafa toda e te levar para a sarjeta. Primeiro é melhor você dizer não. Mulheres, diga não no primeiro tapa que o homem te der, no primeiro grito que te der. Diga não antes da perdição. E eu quero continuar dizendo isso, porque por falta das pessoas se posicionarem nas suas vidas, o que elas têm vivido é perdição, miséria espiritual, distanciamento de Deus, frieza. E eu quero propor para você nessa manhã que você reflita sobre o não. O cristão que não se posiciona não é cristão, porque a Bíblia fala em Apocalipse que no final das contas, Deus ele vai querer que a gente tenha um posicionamento. Ou nós somos quentes, ou nós estamos frios. Ou seja, Deus espera que ou a pessoa tem compromisso com ele, ou a pessoa não quer saber dele. Agora, o que Deus não suporta, e a Bíblia diz que Deus abomina, que Deus vomita, que Deus rejeita, é o morno. É aquele que tanto faz. É aquele medíocre, que não está nem ruim nem bom, está razoável. Eu nunca vou me esquecer, eu me recordo sempre que eu tenho oportunidade. Minha mãe tem esse testemunho e eu fico assim tão... Eu rejubilo assim diante da presença do Senhor. Porque eu lembro que uma vez, no final do culto, minha mãe me abraçou e falou: hoje eu tomei uma decisão ouvindo o que Deus falou através da sua boca. E aquilo me emocionou muito. Eu falei: nossa... Eu orei a minha vida toda para que visse minha mãe liberta do vício do cigarro. E aí ela chega um dia aqui, e o tema que eu ministrei era: saia de cima do muro, Deus quer um posicionamento. E aquele dia minha mãe me abraçou e ela falou: eu tomei uma decisão na minha vida. Não, irmãos, não, o crente não pode se embriagar. Não, o cristão não pode mentir. Não, o cristão não pode expor sensualmente o teu corpo na internet para as pessoas verem. Não, não é não. O que a igreja está precisando entender é que desse posicionamento está na hora das pessoas se colocarem como verdadeiros cristãos. O cristão aguinha com açúcar. Esses dias eu assisti uma professora de teologia que ela estava explicando o porquê que a igreja não tem vivido milagres nos últimos dias. Aquela mulher recebeu tantos likes, aquela mulher recebeu tantas... passou a ter várias pessoas seguindo ela porque era uma mulher sábia, uma mulher bem vestida, trajada. Ela não estava chamando atenção pelo corpo que ela tem. Ela não estava chamando atenção pelas curvas que ela tinha para mostrar, para chamar atenção, não. Ela estava falando da palavra do Senhor. E ali muitas pessoas sentindo a presença do nosso Deus, aquela coisa maravilhosa. Hoje as pessoas estão indo para as redes sociais mostrar o teu corpo. E aí, se você analisar as curtidas, homens casados curtindo mulheres. E aí, para o meu desespero, muitas vezes homens que se diz cristão. A gente tem que se posicionar, irmãos. O não, ele tem que acabar com o depois. Se eu disser não na primeira situação, eu evito a perdição. Para eu não me corromper, para eu não perder a minha relação com Deus, as pessoas vêm me falar muito assim: pastor, é pecado fazer tatuagem? Não, não é pecado, a Bíblia não diz que é pecado. Mas para uma pessoa colocar uma tatuagem no teu corpo, cravejar o teu corpo, ele tem que ser muito crente. Porque todo mundo, até o dia de hoje, que fez uma tatuagem no corpo, a Bíblia fala, não faça, ou não, a Bíblia fala, não faça ídolos para você. E tem gente, esses dias eu estava conversando, gente... Eu não consigo, eu estou falando: Senhor, Maranata. Ora vem, que eu não sei o que está acontecendo com esse crente. Esses dias tinha um dizer no braço de uma pessoa que diz cristã. Eu falei: que letra bonita, o que está escrito aí? Ah, isso aqui é um feitiço do Harry Potter. Eu falei: oi? Cristão escreveu um feitiço do Harry Potter para... Meu irmão, estão cravejando o corpo. Eu pergunto para algumas pessoas: você colocou aí o que você desenhou? Ah, esse aqui é um personagem da minha história. Ele fez tanta diferença. Olha, até hoje eu leio os livros. Ele fez parte da minha infância. Ah, eu desenhei ele do meu corpo. Aí eu falo: oi?
O Deus dele está escrito lá, está lá desenhado no corpo. Agora Jesus tanto faz. Para Jesus é toda hora não posso. Meu talento agora não. Mas eu tenho o meu personagem principal da minha história. Mas a Bíblia também não fala que nós precisamos desenhar Jesus no nosso corpo. A Bíblia fala que Ele quer morar em nós. Eis que estou à porta e bato, e eu quero fazer morada no teu coração. Não adianta escrever o Pai Nosso no teu corpo e você viver dizendo sim para o mundo. Não adianta você escrever o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e na hora de você dizer não, você diz sim para o mundo. Hoje, a ministração é para o cristão que se diz cristão e não é cristão. Cristão que é cristão, ele tem posicionamento, eu não vou. O cristão, ele diz não para o falso amigo, para depois ele não ficar, como diz aí, na boca de Matildes. Né? Olha, vamos até tal lugar hoje, para quem ir para o culto? Não, eu vou cultuar a Deus. Diga não para que você não entre na perdição. O que tem irmãos que você olha ao teu redor, não está vindo mais para o culto, porque não disse não. Esses dias alguém falou para mim, eu não me lembro quem foi. Pastor Jonas, é pecado cantar a música do mundo? Eu falei, depende. Se você conhece alguma música de Marte, a gente pode fazer uma comparação, porque música é do mundo. Mas a música que a gente canta na igreja, aí é outra coisa, porque a música da igreja ela tem uma outra inspiração. Como que eu posso, sendo cristão, cantar uma música que diz assim, ele me traiu, eu também vou começar a trair? E eu sou cristão. Mas é só no momento da alegria. No momento da alegria eu mostro quem eu sou para o meu Deus. E eu sou diferente. Da minha boca não vai sair. Isso quando o cristão está lá cantando e não vai até o chão. É um momento de alegria. Alegria, é na sua alegria, na minha alegria que eu mostro quem eu sou. Eu sou diferente. E não, o mundo não vai dirigir a minha vida. O mundo não vai me conduzir. Pastor, não é pecado, eu vou voltar na história da tatuagem, realmente não é pecado, mas eu não posso colocar um Deus no meu corpo e deixar o meu Deus em segundo lugar. Deus tem que fazer parte da minha vida. Para ser um cristão tatuado tem que ser muito de fé mesmo, porque para colocar um monte de falsos deuses no corpo, ele fez parte da minha vida, ele fez toda a diferença. O Chaves também fez parte da minha vida, mas eu não coloquei ele. Aí até o Michel fala assim, eu sou jovem ainda, jovem. Não é, irmão Michel? O que eu quero dizer, irmãos? Tem gente deixando de dizer não para o mundo, para dizer não para o Senhor. Quantas pessoas o Senhor está falando, eu conto com você, eu tirei um talento, cadê? Agora não, primeiro eu. Primeiro eu, só não para o Senhor. Para o nosso Deus, o não é primeiro. E para aí, quando nós vamos na presença dele, nós queremos ser a prioridade dele. Hoje eu quero falar do antes não do que a perdição. Melhor você dizer não no primeiro copo que te oferece do que você beber a garrafa inteira. Melhor você dizer não no primeiro grito que te dão do que você está vivendo debaixo de uma opressão. Melhor você dizer não para você evitar a desgraça na tua vida. Pastor, que palavra forte. Verdade, irmãos. Viver sem a graça de Deus, distante do Senhor, é viver na miséria. Está na hora do cristão tomar um posicionamento. Meu irmão, desculpa, mas nesse altar você vai entender. De repente você pode estar tomando todas as decisões distante da presença do Senhor, mas nesse altar você vai ouvir o que deve ser falado. Nesse altar você vai entender qual é a direção que você deve tomar. Para você evitar o prejuízo de estar distante de Deus, está na hora de você tomar um posicionamento. E eu vou trazer um dado aqui que eu acho super significante. Olha aqui, ó. Em toda a Bíblia, há 8.049 citações com a palavra não. 8.049 vezes a Bíblia diz não. Enquanto a palavra sim aparece 462 vezes. Quer dizer, tem mais não na Bíblia do que sim. E muito mais. Amém, irmãos? Esse estudo foi feito através da Bíblia América da Sociedade Trinitariana, que é uma Bíblia de estudo, e esses trinitarianos, eles são propagadores da Palavra de Deus.
Então, de todo o contexto bíblico, a palavra não, ela aparece mais do que o sim. E nós vivemos uma época em que a gente não pode ouvir não de Deus, que a gente fica revoltadinho. Crente mimado, eu não sei quem foi que mimou, porque Deus não mima filho, não. Deus coloca na prova, manda para o deserto e deixa o diabo ir lá tentar. Porque crente verdadeiro, ele sabe dizer não para o diabo. O crente, o cristão verdadeiro, ele sabe dizer não para o teu corpo. Que história é essa? Quando eu vi, já falei, então não é crente não, irmão. Quando eu já vi, eu já bati. Quando eu já vi, eu já matei. Não. Vai lá no princípio dos 10 mandamentos. A palavra não aparece muito mais do que a palavra sim. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Não está presente na Bíblia. Mas a gente vive numa sociedade em que se você ouvir não, eu não volto mais aqui. Volta não, lindo. Então, para deixar você com mais raiva ainda, eu coloquei um não bem grande para você aqui. Não, Deus fala não para os filhos, não é porque Deus quer te fazer mal. Deus fala não porque Deus te ama. Hoje, eu quero fazer uma pergunta. Por que o não de Deus nem sempre é fácil para muitas pessoas? Por que algumas pessoas têm dificuldade quando Deus diz não para ela? Não, agora, Claudinha, não. Deus está falando, não, agora não é o tempo. Poxa, Senhor. Comecei a orar ontem, o Senhor não vai me responder ainda? Se já estava conversando com o irmão Edson teve a coragem de olhar para mim e falar, olha, pastor, estou esperando uma bênção de Deus há 10 anos. Eu falei, quê? 10 anos. Mas aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Se até agora ele disse não, é porque ele sabe a hora que eu devo tomar posse da terra prometida. O Senhor, o nosso Deus, disse lá no deserto 40 anos não, porque o povo era um povo que se prostrava diante de qualquer coisa. Então Deus falava, então não tem promessa na tua vida. Porque qualquer povo que vocês olham é bezerro de ouro, é cobrança da água, é a carne que não comeu. Então, enquanto estiverem aí, nesse posicionamento em que você não vai e não vem, a minha palavra para você será não. E Deus cuidou. Lá no deserto, Deus cuidou. Amém, irmãos? Por que algumas pessoas têm dificuldades? Porque o não de Deus nem sempre é fácil para algumas pessoas. E eu vou dizer, eu quero compartilhar isso com vocês. Lá em Mateus, capítulo 26, não precisa abrir, eu deixei ali, ó. Essa é uma situação emblemática. Se você ler o capítulo inteiro de Mateus, você vai ver toda uma dinâmica. Jesus chega na cidade de Jerusalém. Jesus, ele vai até uma casa, ali naquela casa Jesus está entre um grupo de amigos, aí entra aquela mulher, ela vai lá e joga aquele bálsamo em Jesus, e aí tem aquela conversa, não, essa mulher desperdiçou, Jesus falou, não, essa mulher é uma adoradora. Depois Jesus fala que vai fazer a Páscoa. Ó, irmãos, várias coisas acontecem. Mas no final, lá chegando no final, Jesus já está se preparando para a morte, para o sacrifício. E uma das coisas mais fundamental é que as pessoas pensam que Jesus, na hora que ele fala para o Pai, passa de mim esse cálice, é porque Jesus estava com medo do sofrimento. Eu vou falar para você, quando Jesus fala para Deus, passa de mim esse cálice, ele não está com medo do sofrimento. Jesus está com medo do afastamento do Pai dele. Jesus ali, porque naquele momento o Pai, ele vai deixar o Filho só para enfrentar a sentença da humanidade. Então Jesus fala assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele está falando, se for possível, não me deixa, eu não quero ficar sem o Senhor. Eu enfrento tudo, mas eu quero estar com o Senhor. Mas é que naquele momento Jesus precisava estar só, porque todo o pecado do mundo estava sobre ele. Mas Jesus, olha como Jesus ele entende o que é a vontade do Pai. O que ele diz no final? Não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Eu digo não para mim. Jesus estava falando, eu estou dizendo não para o meu medo. Eu estou dizendo não para a minha angústia, mas eu estou dizendo sim para a sua vontade.
Quantas vezes você tem dito sim para a vontade de Deus? A palavra diz assim: indo um pouco mais adiante, Jesus chamou os seus discípulos e ele falou ainda tremendo, se você ler na tua casa, ele falou assim: daqui a pouco vocês vão todos me desamparar, daqui a pouco vai todo mundo embora. Aí Pedro fala assim: não! Aí Jesus: para com isso, rapaz, antes que o galo cante 3 vezes você vai dizer não para mim. E aí Jesus foi num lugar mais reservado, mais distante, ele começa a orar. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com seu rosto e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vou fazer uma pergunta para você. O cristão verdadeiro não faz conforme ele quer. Porque Jesus nos ensinou, né? Venha a nós, mas seja feita. Eu quero estar no reino, mas se eu estou no reino, eu estou sob o governo dele. Ele governa o reino que ele me dá. Agora nós, os santos e eleitos, porque agora os altares estão cheios de homens e mulheres que pregam só as autoridades do homem, as promessas que estão destinadas ao homem, as grandes e as maravilhosas batalhas que Deus tem para derrotar da minha presença e diante de mim. Mas se você ler a Bíblia diz que muitas vezes Deus falava: não vá para a batalha, porque eu não irei com vocês, porque se for batalhar, certamente morrerá. Então nem sempre o Senhor está abrindo caminho, nem sempre o Senhor está providenciando. Às vezes, e vou dizer para vocês, a maioria ele está falando: não é tempo. Eu amo meu filho, tenho uma grande admiração pela carreira que ele está fazendo, mas o Rômulo nunca foi um filho cercado de sim e de mimos. Eu não posso pegar, por exemplo, quando o Rômulo tinha 10 anos, que ele admirava carro, ele tinha aqueles carros da Hot Wheels. A gente tinha vários, ele amava tal, e ele falava: não vejo a hora de eu crescer para eu dirigir. Eu não posso pegar o meu filho de 10 anos, colocar, só porque eu amo meu filho, colocar ele 10 anos para dirigir o carro. Eu não posso deixar meu filho dirigir um carro se ele não tem habilitação. Eu não posso deixar o meu filho, porque que tipo de pai eu sou se eu não sei dizer não para o meu filho? Deus não faz isso só para te agradar. Deus faz porque nos ama. Eu quero responder para você porque que algumas pessoas têm dificuldades do não de Deus. Primeiro, que são pessoas que só têm interesses. A multidão que se arrasta para vir na presença do Senhor é uma multidão também interesseira. É uma multidão que só vem para o Senhor porque quer ser curado, quer uma porta de emprego, quer uma promoção, né? Então, as pessoas têm muita dificuldade de ouvir não de Deus na geração que nós estamos, porque para elas é tudo para elas, o interesse. Eu venho na presença do Senhor porque eu estou triste. Eu venho na presença do Senhor porque eu preciso de uma porta aberta. Eu preciso da cura. Isso é interesse. E quem tem interesse, tapa os teus ouvidos, porque ele coloca-se no centro de tudo. As igrejas precisam ser curadas, saradas, porque o centro da igreja é Jesus Cristo. Eu não sou o centro da igreja, eu não sou o centro da vontade, eu sou aquele que foi chamado para servir. Eu sou aquele a quem Deus capacita para servir. Eu sou aquele que serei amado, mas também serei disciplinado. Amém? Eu gostaria que você refletisse no que eu vou falar, porque Deus ama, e porque Ele ama, Ele disciplina. Vou repetir. É porque Deus nos ama que Ele nos disciplina. Então, na presença de Deus, a gente não só ouve assim: aleluia! Glória a Deus! Na presença de Deus, a gente ouve muito crente fazer assim: ai! Ai! Na presença de Deus não tem só glória a Deus e aleluia, tem ai! Tem gemido. É que nem Ana, quando estava na presença do Senhor, tinha uma mulher que a perseguia dentro da sua própria casa, desonrando ela, dizendo: você é seca, Deus não te deu filho, você é que nem uma árvore infrutífera. Mas ela sabia onde ela poderia chorar. Foi na presença do Senhor.
Lá o Senhor entendeu o choro, o gemido. E durante muito tempo Deus disse não para Ana. Durante muito tempo Deus disse não para Ana. Até o momento em que Deus veio e providenciou para ela aquilo que ela mais desejava. Outra coisa que mostra que algumas pessoas têm dificuldades, e isso aqui a igreja brasileira, americana, internacional está infestada de pessoas que só vêm na presença do Senhor por interesses de ter vantagens. Olha quantos, irmãos, é porque vocês têm, eu não sei se vocês têm contato com alguns pastores, mas você vê cada coisa que sai da boca de alguns pastores. Quanto mais gente, mais arrecadação. Tem altares que está cheio de político, tem altares que está cheio de celebridade, porque o pastor quer vantagens. O pastor quer mais que a igreja esteja na mídia, ele quer like, ele quer aparecer, ele quer estar nos holofotes, porque está na presença do Senhor buscando vantagens. O nome, se colocar um cartaz ali, vem aqui o cantor, gospel, fulano de tal, você vê que a igreja lota por conta das vantagens. Olha, é o famoso, ele agora está cantando. A gente só vê que as pessoas que têm dificuldade de ouvir não de Deus são dois tipos de pessoas: pessoas interesseiras e pessoas que só buscam vantagens. Está na hora da gente romper esse ciclo. Está na hora da gente romper esse ciclo. Está na hora da gente colocar isso por terra em nome de Jesus. Amém? Jesus nos ensinou algo maravilhoso na sua tentação. A Bíblia diz que durante o período que Jesus esteve no deserto, jejuando, durante 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. Posso ouvir um amém? Imagine você em propósito de 40 dias, jejuando e orando, e o diabo lá, ó, todos os dias. Com fome, o diabo ofereceu comida. Depois, ele leva Jesus a uma altitude e ele fala, bom, você é filho de Deus, então coloca Deus em prova, se joga aí, porque a Bíblia está falando que ele vai dar ordem aos anjos ao teu respeito. Jesus mais uma vez diz não para o diabo. E por último ele oferece o reino do mundo todo, ele fala, tudo isso aqui é meu, ó. Mas se você me adorar, se prostrar, será seu. Jesus disse não para ele. Jesus disse 3 vezes ao diabo, não vou querer a comida que você me dá, porque eu não estou aqui só para beber e comer. Porque a Bíblia fala, né, que não é só do pão que vive o homem, mas o homem também precisa da palavra de Deus. O homem e a mulher precisam da palavra de Deus. Por isso diga não. Diga não quando querem te desviar do caminho. Diga não para o falso amigo. Diga não para as distrações. Meu irmão, o que está acontecendo com os cristãos dessa geração? Primeiro é a distração, primeiro é o prazer, e tudo é sim para o mundo e não para Deus. O que está acontecendo com essa geração? Comida. Diga não para comida. Oh, meu Deus. E todo dia o pecado vem. Abre a geladeira, você tem que dizer não. Não. Se bem que hoje está mais fácil dizer não para comida, que está caro, meu irmão. Você vai nas gôndolas do mercado, você não precisa nem dizer não. O bolso está dizendo, gritando, não! Hoje, nós estamos dizendo sim para a nossa própria vontade. E quem vive da sua própria vontade são pessoas que não sabem ouvir não de Deus. Existe uma ministração que eu ouvi bem antiga, que na ministração tem um trecho que ele se apresenta dizendo assim, Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. Aí ele continua, a tua presença é o meu sustento. A tua presença é o meu alimento. Então a gente vai vendo a necessidade das pessoas que estão na presença do Pai, e mesmo que está enfrentando o tempo da espera de Deus, porque Deus fala para os seus filhos, há tempo para todas as coisas, calma. Há tempo para todas as coisas. Hoje,
Eu quero que você entenda que se Jesus, lá no meio daquela tentação, no meio do deserto, ele disse não para o diabo, hoje ele te habilita para dizer não para o pecado. Ele te habilita para dizer não para as suas fraquezas. Ele te habilita para dizer não para o diabo. Meu irmão, nós estamos muitas vezes igual a Pedro. A gente fala para Jesus, conta comigo, mas na primeira oportunidade fala, não, eu não conheço Jesus. O que eu quero saber é do meu prazer, do meu sonho. Eu primeiro quero ser famoso. Primeiro eu. Meu irmão, cuidado. Aquela mulher que a Fran leu, a mulher samaritana que Jesus encontrou junto ao poço, ela estava buscando o primeiro para ela, quando na verdade o que ela precisava estava em Jesus. E eu quero dizer isso para você. O que você precisa está em Jesus. Não consegue dizer não, a partir de hoje muda a sua postura. Está na hora de tomar uma decisão, está na hora de fazer uma mudança radical. Eu peguei essa frase na internet, ela diz assim: Satanás embeleza o presente, mas oculta o futuro. Vou repetir. O que o diabo nos oferece é um manjar, mas depois ele vai doer o teu estômago, porque aquilo está podre. É aquilo que Jesus mostrou quando ele foi tentado. O diabo falou, olha, se joga daqui. E aí Jesus falou, não vou me jogar, porque a Bíblia fala, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo tem brincado com algumas pessoas. Venha, hoje é só uma vez. Esses dias eu estava conversando com uma menina, eu achei a sabedoria dela assim bem limitada, desculpa dizer. Mas ela falou assim, pastor, estou namorando há algum tempo e ele quer que eu prove o meu amor. Se vocês estão me entendendo, né? Ele quer uma prova do meu amor. E eu falei assim, qual a sua inclinação? Ai, não sei. Eu falei, minha irmã, você não tem que provar nada. Se ele está querendo prova é porque ele não te ama. Porque eu sei de muitas irmãs que provaram o amor e depois ficou sem a prova do amor da outra parte. Porque hoje o santo eleito só quer o venha a nós, mas na hora do vosso reino nada. Então está na hora de tomar uma postura. Quer uma prova do amor? Jesus já me provou o amor dele, e eu provo para ele todos os dias o meu amor. Eu escolho Deus na minha vida. Eu falei isso para alguns irmãos, até mostrei para eles durante a semana. E aí eu vou falar para vocês, eu não tenho vaidade de ninguém ficar me chamando para pregar por igreja fora. Porque às vezes a gente conversa com alguns irmãos, eu tenho uma agenda. Aí o irmão fala, deixa eu marcar na minha agenda. O senhor está me chamando para quando? Olha, essa semana está difícil. Está tudo marcado na minha agenda. Irmãos, é uma coisa que não me envaidece. Eu não preciso arrastar a multidão falando bonito. Eu não preciso mostrar para a multidão. Até mostrei para os irmãos aqui, ó irmãos, aqui. Esses dias até me assustei. Eu falei para a Fernanda, olha Fernanda, estão me chamando para pregar na igreja tal, lá em Carapicuíba, olha. Aí a gente viu uma igreja bonita aí, quem lidera a igreja é uma apóstola. Não vou. Como o senhor não vai? O senhor tem algum compromisso? Tenho. Qual é o compromisso que eu tenho? Eu estou trabalhando nesse horário. Ué, mas o senhor não vive da obra? Não, vivo da obra porque eu faço a obra. Mas a igreja não te mantém? Mantém em oração. Não, é verdade. Eu falei, qual que é o espanto? Não, porque nós somos chamados, é para ser sustentado. Eu falei, mas Deus me sustenta. Não, mas não estou falando desse jeito, a igreja tem que manter o Senhor. Eu falei, mas a igreja me mantém, a igreja olha para mim. Pastor, você está entendendo o que eu estou falando? Falou, eu estou entendendo, mas não aceito isso que você está falando para mim. Então, para ela foi um espanto eu dizer que eu estava trabalhando, que não podia pregar na igreja dela. Olha, isso é uma... Não, irmã, estou buscando o meu sustento, porque Deus me deu capacidade física, mental e intelectual para garantir o meu sustento. Não é a igreja que tem que me sustentar. Então a gente teve ali um embate, aí eu até mostrei para os irmãos, alguns. Todo dia é uma... nós estamos na campanha tal, nós estamos... Irmãos, nem abro a agenda, porque eu tenho um compromisso com Deus. E o meu compromisso é Ele em primeiro lugar. É o meu Senhor. Outra coisa, vivemos em dias em que as pessoas não querem sacrifício.
As pessoas não querem mais sacrifício, as pessoas querem os benefícios. Então, meu irmão, o bônus todo mundo quer, mas o ônus, ninguém quer estudar. Esses dias eu vi o testemunho do Mike e da Bárbara. Ouviu não, o sonho dele, quando ele estava perto, indicado pelo amigo, ouviu? Não. Eu falei, tudo certo, só que eu vou continuar estudando. Vou continuar estudando, vou aproveitar esse não, que bem esfregou na minha cara, e vou estudar, vou me dedicar, vou me empenhar. Daqui a pouco veio a oportunidade novamente, ele estava preparado. O não de Deus não o impossibilitou de continuar. Mesmo que ele entendesse que naquele momento a porta estava fechada, de repente, olha, Deus não vai querer, mas eu vou continuar. E de repente Deus abriu a porta onde ele queria novamente. Porque o Deus que eu sirvo, quando ele me diz não, ele já tem algo preparado para mim no amanhã. O Deus que eu sirvo, ele sabe quem eu sou, ele sabe do que eu preciso, ele sabe que o esperar não é sacrifício, porque ele tem cuidado de mim, ele tem guardado a minha vida, ele tem guardado a minha história. Vivemos dias em que desejamos conquistas sem sacrifício. E aí, o teu tempo de oração com Deus é equivalente ao teu tempo assistindo série? Sem beliscar, sem dar cutucão. O seu tempo de leitura da palavra é o mesmo tempo que você gasta, equivalente ao que você gasta no WhatsApp? E aí? E vou alfinetar mais. O teu tempo devocional falando com Deus é equivalente ao tempo que você perde falando mal dos outros? Porque o que tem de cristão para jogar a primeira pedra, não espera nem Jesus falar que atire a primeira pedra, que já estão lançando a pedra, inclusive para acertar em Jesus. É, irmão, porque a coisa é assim, ó. Não gosto dessa igreja. Estou fazendo campanha, já faz 3 dias que eu estou de campanha. Até agora nada. Vai conversar com 10 anos com eles. Então eu quero que vocês entendam isso. Desculpe, mas para Deus, para nós estarmos na presença dele, nós precisamos demonstrar sacrifício. Para concluir, olha o que a Bíblia diz no início. O Senhor Deus ordenou o homem, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia fala que Deus falou: não coma. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente Deus deu o paraíso inteiro, mas Deus disse: não coma. O que o homem fez? Ele fez o que não era para fazer. Desobedeceu. Qual foi a consequência? Perdição. A humanidade toda está perdida porque Eva e Adão não disseram. Sabe por que você está nessa condição, meu irmão? Desculpa. Porque você não soube dizer não. Ai, pastor, você não sabe o que está acontecendo na minha casa. Olha as situações. Eu vejo filhos hoje querendo ser mais autoritário que pai. Pai está com medo de dizer não para o filho. As coisas estão invertidas. Tome cuidado. Perdição. Eu termino dizendo o seguinte: antes do não do que a perdição, um erro pode levar a outro ainda maior. Se você não disser não agora, o resultado é a perdição. Por isso que Deus está falando: tome uma posição na tua vida. Salmista, no Salmo 42, ele diz assim: um abismo chama outro. Se eu não disser não agora, amanhã eu estarei enfrentando uma outra situação pior. Então um erro pode levar a um outro ainda maior. Salmo 42, 7. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Se eu não resolver a situação agora, ela se tornará ainda pior amanhã. Então está na hora de você aprender. O Senhor hoje está querendo um posicionamento da igreja. Deus ou o mundo? A sua consciência ou aquilo que Deus está falando para você fazer? Você está mais parecido com aquilo que a Bíblia diz?
Vou até arrumar aqui, ó. Você está mais parecido com o que está escrito aqui ou você está mais parecido com o que o mundo quer que você pareça? Cuidado, irmãos, do que você tem mostrado, do que você tem revelado. A Bíblia está querendo que você se posicione. E o posicionamento é: não, até aqui eu vou dizer para vocês, agora eu tomei uma decisão, não vou pecar. Não quero essa amizade, não vou ao tal lugar. Não farei isso se isso não agrada o meu Deus. O Senhor tem falado: eu não quero que você ande em tal companhia, isso não é bom para você. Por que você não consegue romper isso? Quando você vê as palavras torpes, palavrões na tua boca, distante do Senhor, não lê a Bíblia, não lê uma passagem, não tem uma devocional, mas quando você quer, você consegue se deslocar para um lugar para fazer o que tem interesse. Sim, eu posso ter um tempo na minha academia, eu posso ter um tempo na série, eu posso ter um tempo no cinema, mas no meu tempo com Deus eu não abro mão. Deus é prioridade. Se Deus não ocupar o primeiro lugar da tua vida, Ele não vai ocupar lugar nenhum. Está na hora de fazer essa reflexão. Ore, não espere por mim. Qual que é a posição que Deus está cobrando de você? Quem que está no comando da tua vida? É o futebol? É o videogame? E aí, é o seu carro? Está na hora de você abrir mão de certas coisas? A sua profissão, a tua fama, o teu dinheiro, a tua força? A Bíblia está falando: tudo isso pode acabar de um dia para o outro. Tudo isso pode ruir. Isso pode escapar da tua mão. Mas a Bíblia também diz que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Está na hora, irmãos, do cristão ter decisão. Diga não antes da perdição. Se vai tirar você da presença de Deus, diga não. Se vai entristecer ao Senhor, diga não. Se vai colocar você em primeiro lugar, diga não. Se vai colocar o seu relacionamento em primeiro lugar, diga não. O não antes da perdição. Chega de ser um mimadinho ou uma mimadinha. Deus está exigindo um posicionamento. Deus está exigindo um posicionamento. Uma igreja firme, sustentada e amparada pelos braços do Pai. Esse é o Deus que eu conheço. Um Deus que espera uma igreja decidida, que não foi corrompida pelos interesses da carne, porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia são poderosas em guerra, que nós podemos lutar, que o Senhor tem nos dado condições para vencer. Eu gostaria que você falasse: Senhor, me ajuda, Senhor. Me tira desse ciclo que eu não consigo vencer. Tantas coisas eu permiti acontecer na minha vida por não saber dizer não, por não ter condições, por não ter coragem. Eu quero que isso mude. A partir de hoje, eu vou estar posicionado e quando acontecer eu vou dizer não. Primeiro o meu Deus, primeiro a vontade do meu Pai.